Choque de Drácula. Choque de Drácula. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador do Diário Mágico, e desse aqui é a primeira edição do Choque de Egrégoras. A ideia desse programa, né, desse episódio especial, é a gente trazer perspectivas diferentes. Então não tô aqui hoje como apresentador, né, e nem como mediador, mas também como um participante desse debate que vai tentar, né, abranger mão esquerda, mão direita, pilar central, talvez algo do gênero, né? Essa estrutura, ela não é totalmente original, mas é uma estrutura muito interessante que funciona. E para isso, a gente pediu, né, para que os nossos apoiadores do Diário Mágico, eles elaborassem uma série de perguntas para que a gente pudesse contemplar elas. Então eu tenho à minha direita, né, como apresentado no episódio 65 do Diário Mágico, o Frater Pelicano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao Jota por estar fazendo parte desse projeto aqui, que é mais um projeto incrível aí de informação para todo mundo. Que legal, que legal. Cara, quando a gente fala de Frater Pelicano, a gente tá falando do quê? Quais são as linhas gerais que você estuda, que você mais gosta? Hoje eu sou Rosa Cruz, né? Inclusive sou mestre auxiliar da loja, né? Legal. E também estudo o sufismo, né? Eu acho que assim, se eu for falar de linhas principais de estudo na minha jornada, é o rosacrucianismo, o ocultismo clássico, né, ocidental, o sufismo e o quarto caminho, que foi o que me levou até o sufismo, do seu Gurdjieff, que é uma psicologia esotérica que eu falo que é bruta, é mão fechada na orelha. Que legal. São os pilares aí da minha formação, eu acredito, assim, principal. Putz, muito bom e diverso, né? Assim, contempla uma série de áreas que a gente vai poder, né, trocar ideia aqui. O Frater Pelicano é do @livro do ocultismo, foi assim que a gente, né, se conheceu, tem uma biblioteca maravilhosa. E, bom, à minha esquerda eu tenho ele, o J. Maximiliano, que foi também apresentado no episódio 30 do Diário Mágico, o episódio chamado Fundamentos de Quimbanda. E aí, meu querido, como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, por me receber. Obrigado ao Frata Pelicano por estar também participando desse choque que a gente vai tentar fazer. É. E, mais uma vez, estamos aqui tentando colocar um monte de dúvida na cabeça do Rodrigo. Ô, Jota, o seu episódio chama, né, Fundamentos de Kimbanda. Você é um estudioso de Kimbanda, mas você passa por uma série de tradições diferentes, também tem uma série de áreas de estudos diferentes. Me conta um pouco do que você está explorando aí, de interesse e tal. Ah, é, na verdade, ultimamente a minha dificuldade foi cortar um pouco de coisas para o meu, como pai, eu não vivo de Kimbanda, então também trabalho, então eu tive que cortar algumas coisas. Mas, principalmente, né, a Kimbanda, que é a base de tudo que eu estudo, de tudo que eu pratico, é o caminho que eu dediquei e tenho dedicado a minha vida, é a Kimbanda. E vamos colocar assim, o tempero do caminho do dragão da magia draconiana, tá? Que é algo que eu só revelei até para meus círculos mais íntimos há pouco tempo, né? Eu fiz a mesma escola, apesar de uma vertente diferente, que o Dan, né? Uhum. Então, com esse tempero. E tenho me dedicado à magia draconiana e ao hermetismo, por incrível que pareça. O hermetismo não saiu da minha vida desde, acho que dos meus 20 anos, eu estou para fazer 40, tem algum tempinho assim que eu estou nessa senda do hermetismo. Que legal, que legal. Maravilhoso. Bom, eu sou um estudioso de terapias energéticas em geral, né? Talvez esse seja o meu carro-chefe, mas eu também sou um estudioso de Cabala, principalmente ali do, né, Shinrami Forash, né, teurgia, e trabalho então bastante
com essa magia mais contemplativa e de evocação de seres, né, inteligências luminosas. Recentemente eu fiz alguns programas sobre Grande Fraternidade Universal, numa ótica um pouco mais ocultista, um pouco mais responsável do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Eu tendo a ir por um caminho mais mão direita, mas nesse programa eu vou tentar, né, assumir esse papel de, né, de dançar com vocês nas polaridades, até porque, né, o Jota não é essa mão esquerda, nem o Frater Belicano é essa mão direita, né, e nem eu sou só centro, então a gente vai trocar de lugares aqui, a gente não vai definir nenhum tipo de posições fixas, mas mais um debate, né, uma deliberação acerca dessas várias questões que foram apresentadas pra gente. E eu vou começar já, então, com uma pergunta um pouco polêmica, que ela é meio direcionada para o Jota, né? Mas a gente vai poder dar uns pitacos aí, que é do Marco Vinícius, né? Ele fala o seguinte: na Quimbanda, acredita-se que o objetivo do adepto é a divinização. Porém, me parece um objetivo muito distante da perspectiva cósmica de interdependência e de solução no todo. Então, existe alguma diferença objetiva entre divinização e ascensão? A divinização é um estado absoluto como a ascensão, ou podemos dizer que essa é uma perspectiva temporária? Fez sentido a pergunta? Querem que a gente elabore um pouco mais? Não? Cara, para mim fez sentido e é uma dúvida bem comum, tá? Às vezes a pessoa, principalmente com pessoas que entram na Quimbanda, vindas de outras egrégoras, tá? Por exemplo, a pessoa ela vem do satanismo, ela vem, às vezes até do satanismo anticósmico, alguma coisa, e ela procura na Quimbanda ali algumas respostas que essas egrégoras não dão, tá? Não porque elas sejam ruins, boas, não, é porque nenhuma egrégora dá todas as respostas, né? Na verdade, ela fornece maneiras de você fazer melhores perguntas. Todas as egrégoras elas vão te fornecer isso aí. Mas é o seguinte, depende da quimbanda que você está entrando. Essa perspectiva de divinação, de se tornar um deus, uma divindade e tal, ela é mais presente na quimbanda luciferiana, tá? Em outras quimbandas ela não é tão presente, beleza? Por que que ela não é tão presente? A quimbanda em si, ela não é um culto, um ritual, uma estrutura que nasceu pensando somente ou exclusivamente em deuses. Ela nasceu pensando em espíritos ancestrais, tá? Em espíritos da terra, espíritos da terra, inclusive de terra, noção de geografia, desta terra. Ela Uhum. não nasceu pensando uma divindade cósmica, uma divindade. Até porque no início ali da Quimbanda, essa ideia era meio assim, não tinha nem por que se pensar nisso, né? Até por isso que você tem é, divindades menores, assim, entre Deus e os seres humanos, né? Porque esse Deus maior, Zambi, né? Voltando bem lá atrás na África, ele tá fazendo qualquer coisa que um Deus faça, mas ele não tá, tipo, ouvindo você, tá ligado? Eu preciso, pô, comprar um carro, ó Senhor, me ajuda. Ele não tá ouvindo você, ele tá fazendo qualquer coisa que um Deus faça. Quem tá ouvindo você são as divindades menores, tá? No dia de hoje, em tempos atuais, o que que eu vejo que é o objetivo geral da maioria das quimbandas? Eu não posso falar por todas, e principalmente da quimbanda a qual eu pratico. É, Você ser um deus significa que você está preso dentro de uma gaiola de poder, tá? Então, ou Uau. seja, um deus não pode ser nada além do que um deus é. É, Hermes, por exemplo, ele não é nada além de Hermes. Então, Hermes não pode fazer as funções de Zeus, por exemplo. Não consegue. Uhum. Para isso, para fazer coisas que eles não conseguem, os deuses lançam mão da humanidade. E a humanidade, para fazer coisas que ela não consegue, ela lança a mão dos deuses. Entre esses dois polos, existe uma figura que é o herói. Que é o herói. Aqui no Brasil, se você for ver os nossos heróis são Tranca-Rua, Marabô,
você for ver a origem desses nomes, e, por exemplo, Marabô vindo de Marabout, por exemplo, o Tranca-Rua como sendo uma figura da capoeira, que defendia as ruas, que trabalhava nas igrejas como ceneiro, por isso até em alguns pontos tem a ligação entre a igreja e Tranca-Rua. Então, para mim, encurtando aqui para responder a pergunta, o objetivo da Quimbanda não é te tornar um deus, tá? Até porque se você se tornar um deus, você está se colocando numa prisão, você está colocando numa cadeia, numa jaula de poder, numa cadeia dourada. É te tornar um herói, tá? Um herói da sua própria vida, um herói da sua comunidade, tá? E é muito bonito porque também tira essa ideia do herói super, Hum. né? Voltando à ideia do Tranca-Rua, é um herói das ruas. Tá? O Malandro, por exemplo, um Zé Pilintra, Gargantilha de Ouro, Zé Pretinho, eram heróis da rua, tá? Acho que consegui responder ou não. Sensacional. Posso aproveitar e tirar uma Claro, dúvida? claro. Não, é uma pergunta bem sincera que, assim, em muitas linhas de esquerda, essa questão da divinização do homem, ela é colocada como o objetivo central, né? E uma coisa que eu acho que nunca ficou muito clara para mim, lógico que a gente estuda algumas linhas e tal, tem algumas respostas, mas eu nunca entendi muito bem o que que era essa divinização do homem e qual a diferença dela para a iluminação, que é um ponto que eu sempre me perguntei assim, tá, qual é? Porque o que está sendo considerado o homem-deus? Uhum. Que por exemplo, no hermetismo a gente tem esse homem-deus, né? Sei lá, me ajudem aí, vocês que têm mais conhecimento para me ajudar nessa hora. Vai, volta aí, Jota. Pô, Como é que. tava na esperança de você responder essa. O- Cara, isso, isso foi e é uma briga minha em alguns círculos que eu fiz parte, inclusive foi resultado da minha expulsão de alguns deles, assim, Hum. por não concordar com visões e práticas. Uhum. Cara, por quê? Para mim, agora respondendo pro mestre Guimbandeiro, pro Tata Encosto Mavão, para mim, Uhum. a gente perde muito tempo se preocupando em se tornar Deus, beleza? Isso Uhum. aí, porra, é opinião minha. Agora, vendo num contexto geral da mão esquerda, eu vou falar do caminho draconiano que é o que eu tenho trilhado até mais longe. Um autor chamado Michael Kelly, ele vai falar que a ideia da mão direita, na opinião dele, a ideia da mão direita mais perfeita de iluminação seria o budismo, Uhum. tá? Na cabeça dele. O que eu tiro disso aí? Que é a ideia de você se elevar espiritualmente até chegar a uma união com essa divindade, tá? Mas não é uma divindade como a gente está acostumado. É um Deus todo. É um real Deus em tudo maiúsculo. É um Deus todo. Aquela ideia do Buda, eu sou a serpente, eu sou a chuva, eu sou o abutre comendo a carniça, eu sou tudo, Legal. tá? Já na mão esquerda, a ideia da divinização, ela é dar a volta, é ir pelo outro caminho, é ir até o fim da queda, é você se separar desse todo e você vai, como humano, banindo certas características de você, que é o grande erro do trabalho com a árvore da morte, né? Que é tentar absorver aquilo que você já tem, banir algumas coisas que você, banir coisas que você tem e adquirir características divinas, né? Que aí vem várias técnicas, assunção de forma a Deus, meditações, etc. Até você dar a volta e você se tornar igual àquela divindade, tá? Você se tornar igual àquele Deus todo e ser capaz de ser um participante ou co-participante do processo
da criação da realidade ou da não realidade, dependendo da vertente que você tá. E algumas vertentes vão falar, inclusive, do assassinato desse Deus todo aí, da substituição dele, tá? É, ambas as, ambas as correntes, né, da mão direita e da mão esquerda, para mim, elas apontam para o mesmo lugar, tá? Que é essa figura do grande criador, do grande tudo. Só que uma, ela usa a via de seca, né? A via áspera para se igualar a esse Deus, e a outra ela se bota como submissa para se elevar e chegar nesse Deus, tá? Essa, tipo assim, antes que o pessoal da mão esquerda taque pedra em mim, na verdade, não, eu na verdade desafio eles me provarem o contrário, Hum, beleza? Por isso, muita lugar que se diz mão esquerda não é mão esquerda, uhum, porque ele se coloca em posição de submissão, por exemplo, a Lúcifer, uhum, sacou? Sendo que todo o trabalho da mão esquerda não é isso. É se utilizar, tipo, seria mais um se utilizar de Lúcifer, se utilizar da luz de Lúcifer, é, como se fosse quase ali uma parceria com ele, entre aspas, para que você adquira as características de Lúcifer e chegue a um pé de igualdade com ele. Entendeu? Demonolatria, portanto, em sua essência é uma ideia que é uma antítese, que é incoerente. Sim, cara. Total. Todo mão esquerda, tudo Deus, divindade, demônio, ou fadinha, qualquer coisa que você vá adorar dentro de um culto raiz de mão esquerda, tá? Acaba não virando mão esquerda, Uhum, tá? No entanto que existem, inclusive, existe livro de mão esquerda do próprio Michael Kelly que ele traz toda uma teoria do caminho draconiano. Ele dá uma ideia de divindades assim para você não cultuar, mas tipo se espelhar, né? É como se você durante um ritual que você está fazendo um louvor, a, por exemplo, a Set, por exemplo, uhum. na verdade você não está louvando a Set, você está se espelhando nele. É uma Entendeu? mimetização. Exato, Sim. exato. Pô, obrigado, exatamente, é isso aí, Uhum, tá? Então, e é um caminho, e é uma navalha muito afiada que a gente anda em cima, porque apesar de não haver adoração, nós fazemos adoração. Como assim? Apesar de nós não adorarmos um Deus, uma divindade, um espírito, nós fazemos oferendas, rituais, celebramos, mas a ideia não é uma ideia de submissão. Entendeu? uhum, A submissão não faz parte da mão esquerda. uhum. É uma ideia de, é uma ideia de trazer aquela força para perto de nós e nos tipo assim, montarmos o Deus que nós queremos ser. Uhum. Agora, você simplesmente adorar, por exemplo, Asmodeus como uma divindade, você está trocando Usar Deus, um pingentinho aqui no pescoço. você está trocando um Deus por outro, cara. Você está trocando um Deus por outro. Não, 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 Mete ali raio Asmodeus, uma fotinho com um filtro um pouquinho mais escuro, né? é, É, um chapeuzinho aqui de gangster, tá ligado? E, cara, ou então um manto de 100 conto e pronto. mantos de 100 conto de cetim. Cedinho. Fica mais barato. Cedinho brilhoso. Mas, cara, olha que doido, né? Dentro, né, desse paradigma que eu faço parte, né, de grande fraternidade universal, a gente trabalha também com esse aspecto de divinização, não no sentido de tornar-se Deus diretamente, mas no sentido também de, a partir da contemplação das virtudes individuais de cada um dos raios, que poderiam ser equivalentes às linhas da Kimbanda,
você ir incorporando essas qualidades dentro da sua psicoesfera e a partir delas você ter acesso a essas qualidades intrínsecas dessas forças cósmicas. E a partir do momento que você incorpora essas qualidades em si, ou seja, modula a sua psicoesfera, você vai se modulando energeticamente também e vai se tornando apto a acessar aquele poder no mundo de forma direta, né? Então, de uma certa forma, é uma assunção forma-deus, né? A técnica, ela é similar, né? Pode haver ou não uma postura de submissão, sim, né? Há um culto à figura dos mestres, por exemplo, ou à figura daquela força cósmica, ou à figura da própria divindade como um todo, que eu acho que é algo que, não vou dizer que é um pré-requisito, mas é algo que é comum de se enxergar nesse tipo de culto como um todo. Mas as técnicas, elas não são exclusivas, né? Nem de um caminho, nem de outro, pelo contrário, né? Muitas vezes a gente vê técnicas na mão esquerda que a gente pode aplicar na mão direita e vice-versa, né? Você vê técnicas na mão direita que você vai, né, pegar e aplicar na mão esquerda. Então, é uma parada que diz muito mais do repertório do operador e de quem está trilhando o caminho do que de necessariamente tradições estanques, né? Eu tirei essa dúvida uma vez com o Preto Velho Quimbandeiro, não com essas palavras, mas eu Hum. tirei essa dúvida da idolatria e até do uso de elementos católicos e tal. Aí ele tinha um martelo perto, assim, de onde a gente estava. Ele falou assim: filho, olha ali o martelo. Eu falei: Leandro, é usado pelo pedreiro, pelo carpinteiro, até por você que não sabe nada. Eu falei: pô, é verdade. Ah, caralho. Bom, Mas, cara, tem uma questão, ah, tem uma questão que eu acho que são os IDs, né? Que, no final das contas, quando a gente fala dessas potências da divinização, ou até dos estados de iluminação, o efeito colateral, o Rodrigo e o Jota, vocês dois devem trabalhar muito diretamente com pessoas que pedem ajuda em relação a isso, é o quê? A manifestação de alguns poderes, manifestações psíquicas não usuais, vamos uhum. falar assim. E, essa questão dos IDs, cara, não é esquerda ou direita. Porque se você pegasse e fizesse um recorte da fala do Jota e botasse ali, eu ia estar falando do Bodhisattva. É, é, Esse é. cara que tem E, esses poderes, tem esse nível de consciência. A mesma coisa com quem está subindo na grande fraternidade, despertando. Então, assim, acho que tem muito a ver, assim, a gente depois pode talvez pontuar sobre a questão dos IDs também, que eu acho que está no centro, né? Que não é de esquerda nem de direita, cara. sim, mecanismos internos, né? É. Sim, Eu fiquei pensando também, dentro do exemplo do Jota, né, do herói da comunidade, do próprio missionário católico, que ele começa a atuar na comunidade dele, né, às vezes formalmente pela instituição católica, às vezes de forma informal da própria cabeça dele. E, né, de alguma forma, dentro de um processo de canonização, aquela pessoa que era meramente um altruísta ou que tinha uma agenda própria do que ela queria ver no mundo, na comunidade ao redor dela, ela se torna um patrono de uma virtude atribuída a ela, né? Então, sei lá, você tem aí, né, São Francisco de Assis, Santo Antônio, etc e tal. E aí você pensa assim, putz, né, essas figuras, elas têm uma biografia humana, né, e histórica, né? E de alguma forma elas passaram por um processo que não sei se a gente pode chamar de divinização, porque nos tornaram deuses, mas são mais próximos disso que o catolicismo admite, né? E se você pegar um culto, né, neopagão e for tentar, por exemplo, fazer associações de alguns dos santos principais, como por exemplo, né, planetas, ou por exemplo, né, com o sincretismo que a gente vê em alguns terreiros de Umbanda, né, com orixás, você consegue muito bem estabelecer, né, vamos dizer assim, algumas figuras arquetípicas que elas poderiam servir para, né, vamos dizer assim, para um culto, né, ou pagão, independente do catolicismo, né? Inclusive tem muita gente que trabalha com bruxaria, com elementos, né, católicos e que é uma parada muito legal, muito interessante, assim, que tem é, uma uma potência muito grande, assim. Então, acaba que o herói da comunidade também, né? De novo, talvez
a chave de entendimento e de interpretação seja essa figura de submissão, ou talvez, né, e eu vejo muito isso, né, em alguns ramos da mão esquerda, a desidentificação com uma ideia de essência, ou seja, o indivíduo ele não tem algo intrínseco, ele pode vir a se tornar aquilo que ele bem entender, como ele bem entender, porque eu vejo isso, né, em boa parte dos caminhos da mão direita, né, de que o indivíduo ele vai lapidar a si mesmo para se tornar aquilo que ele é, né, como uma ideia quase de predestinação. É, então, não sei, dá para comentar alguma coisa em cima disso, assim, dessa Qual ideia? o nível de rasgar o véu daqui? Ah, ah. Manda bala. Bom, vou falar o que eu acredito, Tá. tá? Como é que eu vejo, assim. A gente estava falando, só para seguir a linha lógica, a gente estava falando isso que você trouxe e a gente está falando dos íris, né? Sim, isso. A manifestação dessa partícula sobrenatural, a ignição dela na gente é através da emoção. Boa. É o aparelho emocional que faz com que todo o restante do mundo espiritual se manifeste, que a gente acesse. No quarto caminho, a gente fala disso como centro, a conexão entre o centro emocional inferior e o centro emocional superior, que é quando você começa a abrir as portas para esse outro universo. E é através da emoção. E aí tem a figura do ser humano, que é a carruagem. O cavalo é a emoção, o cocheirinho ali na frente é a nossa mente racional, a carruagem o corpo. E lá dentro, o tal do amo, né? Só que a gente até ele chegar demora muito. E essa figura para alcançar esses ides, esse estado de êxtase, é o Pégasus, que aí você bota a asinha no cavalo e pum. Então, essa conexão entre o centro emocional e o centro emocional inferior e o centro emocional superior. Então, toda vez que você tem uma manifestação desse tipo de construção, por que que tem um ritual? Porque o ritual mexe com o nosso corpo inteiro, ele leva canaliza a nossa emoção. Então, assim, o meu entendimento é, algumas pessoas vão precisar, talvez, usar uma emoção mais ligada na raiva, mais autocentrada, mas elas vão tem que ter tensão emocional. Outras pessoas vão fazer isso através da submissão, da compreensão. Aham. A explicação cosmogônica, racional, cara, não importa. Eu não sei. Eu não tenho a resposta de Deus de como é que o mundo funciona. Mas eu sei que para despertar esse estado é através do aparelho emocional. Sim. Tá. E aí, bom, uma vez que né, esse estado está desperto, isso implica em coerência emocional do indivíduo? Aí que vem a questão de saber lidar. Você pega Ah, um balde cheio d'água e joga num copinho, o copinho às vezes espana, tomba, vira, não é. está preparado. Então, assim, mas a catarse, por isso que muita gente pede arrego, e por isso que eu falei que vocês devem atender muita gente que vai pedir socorro. Sim. Porque a pessoa tem, e normalmente essas pessoas, você pode perceber que elas têm, tudo para elas, o sentir é muito forte. Hum, É tudo muito intenso no emocional, sim. normalmente, por padrão. E aí, cara, se ela não está preparada para controlar, para lidar com aquilo, aí é botar um caminhão desgovernado na descida sem freio. E aí eles têm que pedir socorro porque não está preparado estruturalmente. Legal. Mas enfim, isso aí tô compartilhando uma crença minha, né? Tu acabou de descrever de maneira macro a incorporação. Aham, é isso que eu tava pensando. Ah, Acabou de descrever a incorporação, a entrada de sintonia através do campo emocional, a entrada de sintonia com uma entidade para que ela consiga ocupar o seu campo áurico. E quanto mais refinado for isso aí, melhor a incorporação. Antes que fale. Não estou entrando no mérito consciente, inconsciente, semiconsciente, porque, na minha opinião, essa discussão ela é boba. Né? Mas estou falando de qualidade realmente, da entidade vir e ela se expressar. Você se esvaziar e deixar aquela entidade executar o que ela tem que fazer. Tá? E, inclusive, falei de níveis de rasgar o véu. Então, existem, inclusive, como formas de tratamento, né, de processo de cura, pessoas que são treinadas a entrar em sintonia com
o espírito que está obsediando a outra pessoa Uhum. e incorporá-lo, tá? Para que seja mais facilmente tratado, porque bota ela como se você pegasse aquela energia, enjaulasse ela, para que você possa tratar, entendeu? Isso E é muito comum dentro de centro espírita. é muito comum na Quimbanda, em alguns terreiros de Umbanda mais antiga tinha, foi onde eu aprendi, em Umbanda. Aí depois na Quimbanda foi refinado isso aí, que eu já cheguei sabendo isso aí. Uhum. O pessoal fala que é o médium de transporte ou o médium magnético e tal, mas na verdade qualquer um pode ser treinado para fazer isso aí. E o grande pulo do gato para se fazer isso aí é exatamente o que o Frater Pelicano falou. É você se colocar em sintonia, por isso que é horrível, tá? Porque você se coloca em sintonia com um espírito que tá, tipo, com raiva, com fome, com ódio, tá, né? É horrível, é um negócio. E se você não, após isso, se você não tomar alguns cuidados, isso pode começar a acontecer com você. Você ficar com raiva, você ficar. Porque, eu não sei, pô, o Rodrigo com certeza, cara, atendeu alguém, até, às vezes até de maneira oracular, você atende alguém alguma coisa, você sai da mesa com raiva, ou com dor de cabeça, ou Sim. com enjoo, né? E você, todo mundo tem os seus mecanismos de defesa, mas aquela pessoa, ela tá tão emocionalmente carregada que aquilo vaza para você, tá ligado? Encosta em você e o processo de cura já começou ali, cara. Já começou o processo, né, da quimbanda propriamente da cura já começou ali, começou a vazar para você a parada. São vestígios psíquicos, né? Isso. Eu falo, cara, que no meu entendimento, a pessoa que ela é um operador psíquico, né, de qualquer linha que ela seja, um ocultista que ele lide com outras pessoas, ele precisa de ter um entendimento do que é o parâmetro interno dele. Qual que é o parâmetro psíquico? Então, emocional, né, mental, né, corporal e físico, espiritual e energético. O que é o estado normal dele, que ele quando ele tá na baixa, o que é quando ele tá muito bem. Porque quando você tem essas definições, e essas definições elas não são definidas de uma hora para outra, né? Você leva muito tempo, porque você precisa de ser testado e entendendo o que é, né? Como que você reage quando você é submetido a situações diferentes e como que seu corpo reage conforme você vai fazendo seus treinamentos e se desenvolvendo. Mas quando você tem essa clareza desse parâmetro energético interno, é muito fácil você ver o que é vestígio psíquico de outras pessoas. E quanto mais claro fica esses parâmetros internos, mais você vai vendo que essa história de corpo fechado, ela não existe. Né? Você pega e se contamina energeticamente o tempo todo com todas as pessoas com quem você está conversando. Então, esse diálogo que a gente está tendo, a gente está o tempo todo aqui absorvendo características do pensamento um do outro, né, da energia um do outro, e também as pessoas que vão nos consumir, que elas estão escutando, né, esse programa, elas também vão pegando e incorporando características nossas, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente. Aí o Frater Pelicano ele trouxe uma coisa, né, de indivíduos que eles são super sensíveis, né, que eles têm uma capacidade emocional, né, não só emocional, mas de sensibilidade e percepção do mundo maior do que dos demais, né? E normalmente o que eu faço quando chegam as pessoas, né, no consultório é, né, dar formas delas escudarem, né, os corpos sutis dela para que elas consigam aprender a filtrar o mundo dentro da perspectiva energética. Então eu falo para a pessoa assim, olha, eu não sou um psicólogo, então eu não vou te dar mecanismos psicológicos para lidar com isso. Existem, né? Eu não sou um treinador físico, então eu não vou te dar, né, elementos físicos para lidar com isso. Existem, né? Um artista marcial por definição, ele vai ter uma defesa energética maior do que as demais pessoas. Talvez ele não consiga pensar as coisas em termos de energia, mas, né, eu tive a oportunidade recentemente de dar um curso de defesa energética, né, ter uma pessoa na sala que treina, acho que Kung Fu há mais de uma década, e ela falou, nossa, isso é exatamente o que é ensinado pro professor. Eu não manjo porra nenhuma. Mas eu falei assim, cara, são os mesmos princípios. E aí, né, você vai dando então ferramentas para a pessoa ir aplicando filtros diferentes na forma dela lidar com o mundo, né, e observar os parâmetros dela. Agora, a gente divagou um pouco, eu quero voltar pro Frater Pelicano perguntando o seguinte: dentro desse esquema todo, né, que a gente apresentou dos vídeos, etc e tal, e aí eu já vou puxar, né, a outra pergunta, porque ela complementa o que a gente tá falando, o que pra você é
ascensão? O que que é iluminação, né? Essa é uma pergunta do Pedro que ele levou pra gente. E a gente estava falando de divinização, a gente estava falando de ascensão, né? O que que é iluminação, fora Pelicano? Ele diferencia a ascensão de iluminação? Não sei se eu tenho Pergunta, uma dúvida. diferenciação, Ah, tá, mas é porque eu tenho conhecido algumas pessoas que estão diferenciando tá. o processo. E a ascensão é quando você corta de vez e não volta mais. E a Tá. iluminação é o estado ainda de construção dessa jornada. Vamos lá. Boa. O que que é ascensão barra iluminação? Tem diversas formas de falar sobre isso, a gente já falou algumas aqui, né? Mas a gente. Por que que eu falei que a chave é o emocional, né? Tem um conceito dentro do sufismo, e eu sou apenas um iniciante no sufismo, sei muito pouco. Então, mas é porque eu acho que fica fácil de entender, que chama abertura de coração. Outras pessoas que são martinistas vão entender a via cardíaca, enfim. Uhum. O que que é a abertura de coração? São os níveis que você consegue acessar todo esse nível de conexão com o todo. Porque eu acho que talvez o que diferencie a senda da direita e da esquerda é que na direita tem o princípio da unidade, né? Tem um livro chamado A Voz do Silêncio, da Blavatsky, que fala sobre o Atavada, que é a quebra, a grande heresia, que é não acreditar nessa alma única, universal. E o processo de iluminação são níveis de consciência que você vai desbloqueando, né? E a gente, porque a gente tem como se fosse assim uma lâmpada com pouquíssima energia. A gente desperdiça muita energia o dia inteiro. Se o Gurdjieff ele falava, a gente estava falando de energia agora, para você fazer um exercício de sentir o que você está emanando da sua perna. Escolhe um membro, uma mão, você está emanando energia o tempo inteiro. Então, dentro do processo de iluminação, você aprende a não desperdiçar sua energia, que ela entra numa sintonia entre o corpo, a emoção e a mente, né? Os três corpos inferiores, para poder alcançar algo mais. E a emoção, para mim, é a gasolina. Essa é a teoria. Legal. Daqui a algumas encarnações eu falo sobre a prática. Legal, legal. Mas de uma certa forma, quando você vai, né, praticando no dia a dia, você vai adquirindo pequenos estados em que isso é possível. Exatamente. A gente tem momentos de iluminação. A gente Aham, tem momentos de iluminação na nossa jornada. sim. Agora, estar em estado de iluminação contínuo, aí isso é para os mestres, né? É. Mas isso é muito doido porque eu acho que a gente que é ocultista, a gente tem, né, a ferramenta da pretensão. Né? A gente quer a iluminação e a gente, né, pretende isso. É diferente, por exemplo, dos inúmeros mitos budistas das pessoas que iluminam-se involuntariamente e subitamente. Né? Eu acho que talvez ocasiões cada vez mais raras dentro da nossa sociedade, né? Cada vez menos pessoas morrem dormindo, né? Ou felizes, né? A gente vai assumindo causas para colocar um fim nessa vida material e aí a gente pode pensar também, né, como que o nosso imaginário coletivo, o nosso inconsciente, ele pode estar contaminado com um apego à materialidade e uma deficiência do que é um objetivo claro de transcendência e tudo. Lógico que eu tô pensando dentro da minha perspectiva, né? Eu acho que talvez nem seja compatível com uma visão de mão esquerda ou de quimbanda, mas eu penso isso assim, que a gente tem esses pequenos momentos no dia a dia que eles são momentos de uma consciência expandida e que cultivar eles, né, consciente e pretensiosamente, vai nos dando a possibilidade de ir, ir forjando estados de consciência mais elevados em que a gente pode permanecer por mais tempo, né? A gente treina o mecânico em nós para estar mais perto do que a gente considera como ideal. Putz, Então, mesmo na mecanicidade, se você começa a treinar e manter muito desse fluxo, porque a gente mimetiza, você usou a palavra mimetizar, né? sim. A gente mimetiza a emoção o tempo todo. Se eu Aham, tô puto o tempo todo, eu vou ficar aham, mais puto o tempo todo. Se eu treino me acalmar,
eu aprendo a me acalmar o tempo todo. É Se eu isso. E a gente é viciado em emoção. A gente vai repetindo padrões, a gente herda aquela fixação lá da infância. Putz, isso carregar pro resto da vida. Aí forma minha personalidade inteira em volta daquela bolotinha emocional que eu guardei. Que você nem sabe qual que foi a causa primeira, você esquece a parada, Só mas aquilo te impacta de tal forma que contamina toda a sua existência. E isso, nós evoluímos assim, né? Neurônio espelho, né? cara. A gente Exato. aprende assim. A- Isso. Você Agora, falou, você ah, falou de arte marcial. ah, É imitando os movimentos do mestre, do sensei, do Sifu, que você aprende os movimentos. A criança, ela aprende a andar porque ela vê todo mundo à volta dela. Caraca, tá todo mundo em pé. Como é que eu faço isso? E vai indo, entendeu? sim, Então, a mesma coisa com emoção. Você aprende, e agora o Frota Pelicano, ele até tipo, colocou o dedo na ferida de um trabalho que eu tenho feito, assim. Esse controle emocional de você perceber quando que para mim tem sido a grande descoberta, assim. Quando estar realmente com raiva é útil para mim? Há momentos que sim, uhum, vários. Quando ser extremamente manso e compassivo e tal, mas não é fingir, é realmente ser. sim, Tá? Fingir, todo mundo finge, pô. Tá? Meu filho faz teatro, ele, pô, chegar agora aqui pra ele, finge aí que tá triste, ele finge. Tá? Até uhum, chora, né? Até chora. Mas eu tô falando de quando você permite novamente aquele fluxo, nesse caso de emoção, passar por você e você realmente sentir e isso ser útil para você. E é um trabalho, acho que de qualquer mão, você assumir, né, reconhecer a sua essência. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito explosiva, era pelo menos, né? Tenho tentado melhorar, mas, mas você entender que, pô, esse ser raivoso aqui, eu preciso dele agora, o magnânimo eu preciso agora, e tal, e você ir navegando essas ilhas de emoções, assim, e isso é complicado. E talvez isso seja o passo para a iluminação da, da mão direita, legal. entendeu? A maestria nisso aí, é você se tornar um mestre nesse controle. Como mão esquerda, isso é um pré-requisito. Trabalho sobre suas emoções é um pré-requisito. O Rodrigo falou de corpo fechado. Eu discordo de você. Existe corpo fechado. Só tem um problema. Ter o corpo fechado é um problema em si. Uhum. Porque você não é mais um fluxo de emoção, você é uma pedra. Eu desconheço pessoas que fizeram ritual de fechar o corpo e que ficaram bem. Assim, Uhum. entendeu? Desconheço. Desconheço. A Mas, pessoa sempre mas cai numa. cumpre então o objetivo dele? Cara, aí é a velha ideia do pacto com o diabo, né, cara? Tipo, cumpre, cumpre, mas você não soube fazer o acordo, tá ligado? Então cumpre naquele período inicial, mas aquilo vai ficando pesado pra você. Imagina eu chegar pra você assim, Rodrigo, e falar assim, cara, Rodrigo, é o seguinte, cara, você vai ser a pessoa mais bela do mundo, mais famosa do mundo, tá? Não, tá, tudo bem. Mas é o seguinte, cara, você só vai poder comer arroz e frango o resto da vida. Tá? De início você vai falar assim, cara, beleza, dane-se. Só que aí começa, velho. Passa uma pizza na sua frente, velho. Tu não vai aguentar. É a mesma coisa de te cristalizar num conjunto emocional único, numa coisa emocional única. Nada me atinge. Nada me atinge. Só que nós fomos feitos para sentir, tá? E voltando ao que eu disse, na mão esquerda existem até exercícios onde você treina sentir a emoção, entendeu? É, é mais ou menos exatamente assim. Vou ficar com raiva agora. Níveis de vou me apaixonar agora, Uhum. tá? Uma decisão pela emoção. E a decisão de não. Eu não vou ficar com raiva agora. Eu não, por exemplo,
Durante 3 dias eu tive que ir pro meu trabalho e tal, numa época que estava estressante, e o meu compromisso era não sentir raiva em nenhum momento, entendeu? Legal. Meu compromisso era fazer tipo na arte marcial, no karatê, esquivar o tempo todo. O tempo todo, agir com fluidez, não cair naquela pilha, essa pessoa tá querendo me agredir, ou verbalmente, ou tá me perseguindo, tal. Ficar fazendo esse movimento. E, por incrível que pareça, quando eu fiz isso, na minha cabeça ficava direto o caminho da serpente ficava na minha cabeça aí, tá ligado? Ah, Então, esse refinamento emocional, ele é importante, sim, para os dois lados, sim. tá? Até porque, vamos botar, você não quer virar um herói descontrolado, né, velho? Vai ser um Imagina o ditador. super-homem puto resolvendo. É o Injustice, né, cara? Tipo, pô, não quer. É o Batman descontrolado. Não vai ser legal. Mas, cara, né, eu tenho essa impressão de que todo mundo tem algum tipo de emoção predominante, né? E que as pessoas elas são míopes para isso, que elas não conseguem enxergar, né, esse aspecto em si, ou que às vezes conseguem enxergar, mas ou subestimam ou superestimam a capacidade delas de lidar com aquilo, e que é muito mais fácil, né, você, né, ir lidando com as suas emoções, né, e esquecer, né, os detalhezinhos, do que quando você olha para o conjunto inteiro. Então, assim, você começa um trabalho de auto-aperfeiçoamento. Tem algumas coisas que elas são muito explícitas e muito lógicas e que elas consomem uma boa parte do trabalho do tempo. Quando você consegue superar aquilo, né, você superestima o seu trabalho e fala assim, putz, consegui, né, tô de boa, tô zerada, né, e na verdade não. Aí a queda que vem, né? Então assim, eu acho que o que, né, um bom ocultista ele não pode fazer é relativizar os detalhes. Saca? Ele não pode virar e falar assim: a minha tarefa principal era essa aqui, ó, eu me contento com 60%. Ou achar que os 60% que ele cumpriu são os 100% da tarefa, porque não são. Né? Então, às vezes você pode ter uma tarefa tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que você cumpre ela e você fala assim: putz, acabei a parada. E não acabou, né? Você fez a parada pela metade. Eu vejo isso muito na galera que galga graus de ordens esotéricas. Você tem um currículo do grau. O grau pretende que você trabalhe, sei lá, um grau elemental, né? Aí você consegue o objetivo que está previsto na apostila. Mas o objetivo da apostila, o objetivo do grau, o objetivo do currículo, muitas vezes ele não traduz a sua real necessidade interna, né? E aí o bom estudante é aquele que consegue identificar e falar assim, putz, o grau está me pedindo tanto, mas tem essa outras situações que também envolvem, sei lá, o elemento terra na minha vida e que eu preciso resolver e que, né, pela ótica da fraternidade, né, pela ótica da ordem, né, eu tô pronto para passar para o nível seguinte, mas pela minha própria ótica interna, né, isso não está sendo contemplado e não vai ser contemplado dentro daquele currículo, né? Então, isso tem a ver também com essa questão emocional da gente olhar para alguns aspectos nossos e falar assim: ah, foda-se, eu sou assim mesmo. Então, né, meu problema agora é a raiva. Então, meu problema agora é a preguiça. Então, meu problema agora é que, né, eu tô muito ansioso e tal. Não, eu vou resolver minha ansiedade, eu resolvo minha vida. E não é, né? Tem esses vários outros aspectos. Eu acho que isso é uma parada muito interessante. Agora, falando nessa questão aí, né, que o Jota trouxe de, né, passar 3 dias num estado, né, pacífico, né? E não levar as coisas pro pessoal e tal. No ano passado, 2023, eu virei e falei assim, cara, pô, a vida tá muito boa, né? Preciso de desenvolver uns novos aspectos aí. E se eu passar esse ano fazendo um mantra de compaixão todos os dias, né, para desenvolver isso em mim? E aí eu pergunto a vocês, queridos senhores e amigos, né, como que a gente desenvolve compaixão? Não é tomando no cu? Cara. Você queria um problema, você arrumou, cara. Parabéns. Caralho, bicho. Minha vida tá tranquila, eu vou comprar uma areia, tá ligado? Pô, Foi isso, assim, né? E eu acho que tem esse aspecto, assim, de quando você começa a desenvolver um aspecto interno, né, num nível inédito, ou seja, um nível que você nunca chegou, ou num nível muito refinado, você vai atrair certas situações que vão te desafiar.
quase como aquela metáfora dos 40 dias no deserto do diabo tentando Cristo, né? Você vai, né? Às vezes nem é uma parada do tipo que tá te impedindo de alcançar o seu objetivo. Não. Às vezes é uma parada que você mesmo tá buscando formulações para conseguir, né, processar e digerir esse estado do que é, o que seria a compaixão plena. A minha busca estava muito longe disso. A minha busca era, né, como que eu posso ter mais compaixão na minha vida, né? Não era uma compaixão plena, não estava buscando um voto de bodhisattva nem nada do gênero, né? Estava simplesmente tentando entender como que eu me relacionava com aquela energia e como que eu conseguia acessar um Rodrigo do passado, de quando eu era muito pequeno, que eu conseguia sentir uma bondade inata e uma vontade de abençoar todas as pessoas naturalmente. Porque eu não sinto mais isso, né? Não é uma coisa que é comum pra mim, mas era. Eu falei assim, cara, se eu desenvolver compaixão, eu vou conseguir isso. E o que eu aprendi é que, mesmo nos momentos mais desafiadores, de me deixar, que poderiam me deixar muito puto, eu consigo ficar completamente impassível ou simplesmente abençoar aquelas pessoas que se indispõem contra mim, né? Eu não vou dizer que nesse período, né, eu não tive momentos de extravasar e de entrar em raiva, etc e tal, mas é muito legal como que quando você entra nesses estados, né, extremos, você consegue aprender muito mais sobre si, sobre sua natureza e sobre a tarefa que você está se propondo a fazer. Eu acho que fazer isso voluntariamente, ou seja, se propor a desenvolver esses aspectos, é algo que é interessantíssimo, que pouquíssimas pessoas elas costumam fazer isso no dia a dia, mesmo que sejam atividades comuns, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, né? Então acho que isso é uma ferramenta muito legal. O Rodrigo era aquele cara que te irrita mais ainda, né? Que tu tá gritando com ele, ele tá calminho, cara, tranquilo. E ainda fala assim, cara, eu te entendo. Ele era Pensa no que, Mestre Jesus. é, pô, é, eu tenho uma questão e até, pô, queria a opinião do Frater Pelicano quanto a isso, que ele falou que tá estudando o Quarto Caminho, o sufismo, etc. Te- eu, teve uma época que eu pesquisei bastante sobre o Gurdjieff, assim, e tal. É, mas cara, rolou uma parada assim. Alguém falou pra mim do Gurdjieff, eu fiz assim, quem? Aí, não, o Gurdjieff tal. Eu, hã? Aí não, lê isso aqui. Aí eu falei, pô, peraí. Aí eu fui ver algumas coisas sobre ele, achei bem legais, assim. E é muito difícil encontrar um local fidedigno, assim, tipo, que realmente traga a filosofia dele. E, inclusive, a resposta que eu obtive foi que fora do Islã é impossível. Mas, cara, eu percebi na minha vida, assim, acho que o Rodrigo acompanhou um pouco disso, que nós estamos falando de emoções e tal, mas que quando eu tive grandes é, é, problemas emocionais, assim, tive grandes surtos, assim, tive vários problemas pesados, assim, e mesmo vivendo aquilo, porra, sofrendo ou tendo explosões de raiva e tal, eu evolui muito em muito pouco tempo. Assim, como pessoa, coisa. Só que, cara, revisitando meus diários, então façam diários, crianças, eu percebi uma parada, velho. De mão que, tipo assim, é um objetivo da mão esquerda, é um objetivo a ser alcançado, assim, um pin, né, a ser atingido, mas eu vi essa parada, a única pessoa que eu vi descrevendo isso aí foi o Gurdjieff, que é o seguinte, mesmo eu, às vezes, assim, surtado, cara. Um problema pra cacete, assim, às vezes pensando assim, vou pegar esse assentamento, vou jogar tudo no Rio, cara. Pô, tá ligado? Tipo assim, surtando mesmo assim, eu via a emoção de fora, cara. Observação, divisão da consciência, né? Cara, e foi o que Uau. realmente me sustentou e me fez, tipo assim, falar, cara, teve vezes, cara, que eu tava muito com muita raiva, eu, caraca, não sei o que, aí essa emoção de fora saiu do lado, eu parei, assim, eu sentei no chão e comecei a rir, cara. É Eu muito, comecei a rir, cara. Tipo assim, começou com uma risada de nervoso e virou uma legítima risada gargalhada mesmo, tipo assim, cara, que babaquice, cara. É só uma fase da vida que daqui a pouco vai passar, tá ligado? Eu tô tendo isso aqui à Uau. toa. Tá? Quer saber? Eu vou ali acender umas velas pros Exu e vou pedir um pouco mais de apoio aqui pra
pra essa criança aqui passar por isso. E eu só vi ele descrevendo essa parada, cara. Então, eu não vi outra pessoa descrevendo isso com detalhe igual ele. E é um objetivo da mão esquerda, realmente essa separação da consciência, que é como se, tipo assim, cara, tá bom, vive isso aqui, mas o olho que tudo vê, né? Eu tô de olho, eu tô olhando aqui, você não vai se perder. É como se fosse uma super consciência sua, assim, entre aspas. E é muito forte isso. Eu falo assim, cara, a minha vida mudou com o quarto caminho. Por quê? O senhor Gurdjieff, ele tem um jeito de explicar todo o caminho da espiritualidade que eu falo assim, é muito direto e reto. Não tem conversa. Se você sentar e estudar, é uma psicologia muito profunda. E aí ele ensina o método de fazer a observação de si. Ele fala, tem várias descrições e exercícios sobre essa questão de divisão da consciência, que é justamente, se você não começar a dividir a sua consciência porque ela já é fragmentada, você não consegue perceber a sua própria fragmentação, e aí como é que você vai se tornar o Soham, o eu sou, a unidade, se você não tiver noção do que é fragmento? Então, isso que você descreveu, e cara, é muito doido, porque eu vivi a mesma coisa, Jota. Eu ficava muito bravo, assim, minha mãe me tirava muito do sério. Nada demais, assim, mas sabe que ela conseguia me irritar. E em várias outras situações. Na vida, eu era muito puto também, né? Da, enfim, graças a Deus eu sempre fui um cara que não fui muito forte, muito grande, nem tive porte de arma. Eu era esquentadinho, né? Então, assim, Caramba, não parece de jeito nenhum. Não é mesmo, né? mas assim, o que que rola, né? Toda vez que eu ficava puto, eu fazia o exercício da observação de mim. Porque como é que é o percurso? Vou tomar licença e tentar explicar isso bem brevemente, assim, mas basicamente como é que é? Cada emoção fica marcada num disco. O que que é o disco? É o corpo físico. Como se fosse, imagina que a gente é uma argila e a água por dentro é a emoção. Cada vez que a gente tem uma emoção, ela fica gravada. E isso vai formando os fragmentos de personalidade, que são os 200 milhões de personalidades de eus que habitam em mim. Então, eu hoje digo que não vou fumar. Daqui a 10 minutos eu estou fumando porque o eu que falou que não ia fumar não é o mesmo. Então a gente não tem unidade. Por isso que aí a gente começa a entender o Soham ou o eu sou, né? Da tradição abraâmica. E aí, esse exercício da observação de si é um exercício que você tem que fazer a percepção do corpo, a percepção do mecanismo que levou do gatilho, e geralmente quando você vai ter uma emoção, você vai perceber que tem uma postura corporal viciada, Uhum. que é o que o Rodrigo estava falando. E aí, esse exercício de tentar fazer, eu acho que o pessoal da PNL que chama de terceira visão, tá? Só que você tá fazendo você contigo mesmo no meio do caos, tentando desplugar e olhar de fora o que está acontecendo. E aí, quando você faz isso, automaticamente a descrição que ele fala, você tira alguns dos amortecedores. Porque para viver essa incoerência que a gente desses vários eus, eu tenho muitos amortecedores. Por isso que, cara, eu falo assim, gritar com fulano é errado, gritar com minha mãe é errado. Daqui a pouco eu dei um berro nela, Uhum. entendeu? Porque a gente é incoerente. E aí, quando você faz essa observação, automaticamente aquela emoção perde força. Se você começa a prestar atenção, e aí ele chama de botar os despertadores. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre a ira. Vamos lá, que está na minha forma a ira. Eu vou botar um marcador. Toda vez que eu começo a perceber a ira tomar conta do meu corpo, que o meu ombro arqueia, minha mão tensiona, meu rosto esquenta, eu já sei que aquilo está acontecendo, começo a fazer o processo de observação, e aí, pelo fato de dividir a sua energia, que eu estava falando que a gente desperdiça, a tese dele é essa. Você dividiu, o que que acontece? Aquela emoção inferior que estava dominando o espaço inteiro da casa vazia que é a gente, ela já foi dividida, então já perdeu o impacto. Então você pode estar puto, descontrolado, mas você não tá puto como se você não estivesse se observando. Que legal. Que legal. Tipo assim, é, vou tentar, apesar da pergunta ter sido mais voltada para o Frater Pelicano,
sobre ascensão e Nossa, iluminação? não, mas peraí, rapidinho, antes de você começar. Cara, tem uma coisa muito doida nessa fala sua, Frater Pelicano, que é sobre a questão das incoerências, né? Que nós temos essas incoerências que são como amortecedores pra gente conseguir lidar, né, com essas várias micropersonalidades que, né, são opostas. Tem pessoas que elas têm uma capacidade de autoobservação muito boa e que às vezes elas têm uma inércia muito grande. Então, o fato delas conseguirem observar com mais clareza essas incoerências de si mesmas aumenta ainda mais a inércia. Então, ao invés de amplificar o trabalho interno e dar motivação para a pessoa trabalhar sobre si mesma, ela percebe que ela tem tantas incoerências que isso a paralisa, né? Quase num efeito de preguiça, mas não é uma preguiça, é uma incapacidade de lidar justamente por conseguir enxergar o tabuleiro todo, né? É o A oposto das... sobrecarga, né? Isso, né? E aí, Você... essas pessoas, o seu Gurdjieff Ah, ah, fala que elas vão morrer como um cão. ah. Ele é sem massagem. Gurdjieff eu falo, quando eu estudei ele, eu falei que, cara, a boa esquerda do Islã, chegamos. É, ele é Legal. sem massagem. Então ele fala assim, cara, porque essa pessoa não está formando o que ele chama de mordomo substituto, Ah, que é o eu de trabalho. Todos nós aqui temos um eu de trabalho que é a nossa persona que guia o caminho até o dia que o eu sou se manifestar. Ele pode. não é perfeito, mas é o que tem para hoje, que é o mordomo substituto. Boa, entendi. Então, a O eu lógica do dele tra... é isso. o eu sou é o amo, que você Eu falou amo. que ele demora pra chegar. Tá, e o mordomo substituto é o que faz o papel do amo enquanto o amo não chega. Exatamente. O Cara, mordomo substituto, ele vem a se tornar o eu sou ou ele cede espaço pro eu sou? ele. Eu tenho um anagrama, é porque eu não vou pegar a apostila para ficar mostrando Ah, aqui. aham. Tem um anagrama que mostra os níveis de consciência dentro do quarto caminho, que é uma explicação muito. Tá em todas as tradições, a diferença é o número de divisões que a gente tem, né, que são os corpos. Mas a ideia qual é? O primeiro nível de consciência, que é o estar dormindo, que é quem, cara, nem botou o pezinho na estrada, Uhum. tá aqui. E aí cada um tem uma prevalência de um centro. Uns são o centro emocional, o centro físico e o centro emocional. Mas tá todo mundo aqui, dormidão, que é eu nem percebo que eu sou milhões de mim, habitando dentro de mim. O primeiro nível de consciência, que esses são um, dois e três, que é o quatro, que tem a ver do quarto caminho, é quando você começa a busca. Uhum. E aí, a formação desse mordomo substituto é como se fosse assim: tem uma casa, a metáfora que ele explica é: tem uma casa que é comandada de forma totalmente bagunçada. O cozinheiro está no jardim, a moça da limpeza tá fazendo comida e o encanador tá limpando. Cara, todo mundo fazendo o que quer, porque o dono da casa não tá lá. E a gente vive só no andar mais baixo da casa. Então, o andar de cima, para poder chegar, você primeiro escolhe um mordomo substituto, que é tipo assim, cara, quem é o menos pior aqui para organizar essa zona? Entendi. Que legal. Mas ele não se torna o eu sou, porque o eu sou já é a unidade de tudo. Então Tá. ele vai preparar um ambiente para você poder criar as aberturas de consciência. E aí tem os níveis, que quando você ainda perde e quando você não perde mais, que aí é o auge da iluminação. Que legal. Quando é que vai ter mentoria de quarto caminho de novo no Frater Americano? O quarto caminho é bruto, viu? Eu falo assim que é um negócio muito doido na minha vida, cara, porque é uma psicologia. É um curso de psicologia estudar Sim, quarto caminho. Só sim. que a psicologia esotérica. É, muito A doido. psicologia que tá aí hoje em dia tá faltando muito ainda para entender a mente humana. Total. Mas, Jota, eu te Calma cortei. Isso aí, aí cara. ia Desculpa. complementar, cara. Ah, é. Peraí. Ah, lembrei. O seguinte, velho. O, a ideia da ascensão e da iluminação, Uhum. é, dentro da mão esquerda draconiana, existe uma divisão semelhante, não é a mesma coisa, né? Semelhante dessa dos vários corpos, né? Dos vários eus. Só que ela é uma questão mais prática, por exemplo. A primeira cabeça do dragão seria o corpo físico. Então, você perceber o seu corpo físico e você
começar a ver como que a sua postura, a ideia do biofeedback, né, cara? Como você fica com raiva, você fica quente. Uhum. Então, eu consigo emular isso para ficar com raiva? Não consigo? Como é que faz? Tá? Onde entra o elemento fogo aí? Tá? Se eu me imaginar pegando fogo, eu fico com raiva. Então, tem todo um questionamento e a pessoa, ela sozinha vai lapidar a sua técnica de... E a segunda cabeça, adivinha qual que é? Controle emocional. Ah, Entendeu? Você lapidar isso aí. Então, a ascensão e a iluminação, vamos tirar a ideia de iluminação agora da mão esquerda, porque a iluminação da mão esquerda é um pouquinho mais complicado de definir, mas a ascensão seria justamente isso que o Frate Pelicano falou, é você passar todos os estágios e você, tipo assim, reunir todos esses fragmentos que você é. Você, pô, cara, você é uma árvore da vida com milhões de cefiras aí, velho. Você tem que sair reunindo tudo e segurando, 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 segurando. No entanto que, eu não lembro se eu falei isso pra você, uma das vezes que eu fiz um trabalho longo com o Sagrado Anjo Guardião, em uma eu recebi um único recado. Um único recado, uma única frase. Reúna seus fragmentos. Eu demorei uau. meses pra entender essa porcaria. Tá ligado? Tipo assim, reúna seus fragmentos do quê, meu velho? Tá Aham, ligado? aham. E o problema do SAG é que é aquilo, né, cara? Não é um radinho que tu fala com ele. Porra, é um trampo do caramba pra você ter uma mensagem clara, assim. Aham. E então, cara, a ideia, eu percebi isso aí, e lendo alguns autores mais sérios e dentro de práticas sérias, eu vi isso aí, tá? Então, tipo assim, cara, eu tenho que reunir tudo que eu sou, tá? Eu tenho que reunir tudo, eu tenho que reunir, porra, o João pai, mas não é só o João pai. O João pai tem o João pai legal, o João pai que dá esporro, o João pai que dá exemplo lavando a louça, entendeu? Aí, cara, aí começa, daí. Aí você começa a entender a ideia do fractal, Uhum. a sua personalidade. Então você conseguir juntar tudo isso e a sua mente superior olhar isso por cima, por exemplo, uma das cabeças do dragão, ela diz que é o controle sobre o espaço-tempo. Se você for pensar, é impossível, né, cara? Tu vai controlar o espaço-tempo. Só que aí, na minha concepção, é exatamente isso, cara. É você olhar o espaço-tempo da tua vida. Você subir, olhar assim, cara, ó, lá atrás eu fiz isso assim, assado, e essa situação, ela se repete na minha vida. Uhum. Agora, só que agora ela se repete, mas quem manda aqui sou eu. Aí eu vou virar para uma personalidade minha, eu vou virar para uma personalidade minha e vou falar assim, faça isso, tá? É igual RPG online, cara. Tu vai fazer isso aí. Na minha opinião, a ascensão é quando a ascensão em vida, né? Seria você atingir esse nível. Você atingir esse nível de compreensão, Sim. e dentro da Kimbanda, esse nível vai até a sua ancestralidade. Por quê? Temos um Exu, que a galera chama que é o frente, né? O frenteiro, o Exu que coordena toda a bagunça. Na verdade, ele é essa consciência da sua ancestralidade. Ele é o Exu que está de cima, olhando além do espaço-tempo, cara. Ele está olhando, tipo assim, porque você incorpora, tipo, um Exu de 1890, Uhum. um preto velho de 1600 e tanto. Uhum. Alguém tem que coordenar essa bagunça, cara. Alguém tem que botar todo mundo no lugar certo, alguém tem que fazer a coisa acontecer. E alguém tem que virar e falar assim: para, ninguém vai fazer nada. E virar para você e falar assim: agora você que tá aí vivinho, vai parar com a espiritualidade, vai parar com tudo e vai fazer uma faculdade. É, alguém tem que ter a moral de fazer isso, Legal. tá? Então, assim, em vários níveis. Então, senhoras e senhores, se você estiver numa casa certa, seguindo uma tradição certa, o seu Exu ou Pombogira ou guia de frente que coordena tudo, ele ou está em processo de ascensão ou ele já está ascensionado, Excelente. né? Porque ele coordena Excelente. tudo, Sim. tudo.
E aí, quando você fala, né, dessa coisa de que uma das cabeças do dragão é o controle do tempo e do espaço, eu acho que o controle do tempo e do espaço na matéria é aquela expressão, estar no lugar certo na hora certa, né? Sim. E quando você é um adepto, né, de respeito, né? Essas ocasiões elas são cada vez mais né, mais comuns e mais espontâneas, né? E aí a gente fica pensando em coisas grandiosas de tipo, ai, sei lá, ganhar um sorteio, etc. Tal. Não, você tá num momento com o seu filho, sua filha ali, né? E você tá consciente do momento de você poder aproveitar e entrar naquele estado de consciência voluntariamente e poder desfrutar daquilo e falar assim, cara, eu tô criando uma das memórias que vão aparecer nos highlights do final da minha vida como algo que fez tudo valer a pena. E putz, que ritual que é mais foda do que esse, saca? Tipo assim, não tem um anjo ou um demônio que você vai chamar que vai te provocar uma emoção tão foda do que quanto você criar uma memória voluntária e conscientemente com a emoção correta que você gostaria de eternizar. Então, é muito disso, muito menos do tipo, ai, avançar para o futuro, voltar no passado, corrigir as coisas e tal. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais rico nas interpretações do que ficar Sim. extrapolando para poderes de super-heróis, né? Aquilo que o Jota falou de, né, ser o herói, mas não ser o super, né? O que, que aqui a gente consegue aplicar no aqui e no agora, né? Não, Legal. velho, o que você tá falando é muito certo, que é até a, há pouco tempo uma leva nova de futuro iniciado estava conversando comigo e delas, no caso, meio que tocou no assunto de ritual. E para que rituais tão complicados? E para que música? E para que tal coisa? Eu falei, cara, é tudo para te ensinar uma coisa. Juntar emoção, pensamento, ação, corpo, mente, espírito numa única coisa. É tudo para te ensinar isso. Quando você aprender isso aí, você vai fazer os rituais ou porque eles são úteis ou porque você quer, né? Legal. Porque quando você atinge esse estado de, tipo assim, conseguir colocar tudo tudo numa tela só, tudo num lugar só e fazer, funciona. Eu me lembro muito bem de que fazendo, eu já vi pessoas fazendo rituais de adoçamento e o ritual de adoçamento dava errado, 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 errado. Hum, E uma senhora, ela pegou um pote de conserva, o nome do cara, açúcar pra cacete e uma velinha amarela, assim, botou em cima, assim. Aí derreteu o açúcar junto com a vela e tal. Ela fez uma reza até católica na época. Eu não lembro qual que era, mas eu lembro que era católica e tal. E, porra, o dela deu certo. Cara, qual é a diferença? Primeiro, a experiência. A velhinha, a experiência é a mãe de tudo, aham. né? É, segundo, você via no rosto da senhorinha, no rosto dela, você via que ela estava com uma postura, com um sentimento de mansidão, ela estava jogando aquele sentimento para dentro Uhum. do, da magia dela. Ela estava completamente focada naquilo. E o erro que eu vejo assim, às vezes, vou fazer um adoçamento de alguém, alguma parada, e a pessoa, na verdade, ela está tentando fazer um rito de submissão. Ou seja, ela está martelando com uma chave de fenda, Uhum. Uhum. tá? Então, tudo que a gente faz, essa criação de memórias que a gente faz, que você falou, ela é importante para a ritualística, assim, de uma maneira que a gente não consegue medir, cara. É como, pô, a pessoa que sempre estuda uma matéria com a mesma roupa e com a mesma bala na boca. E quando ela vai fazer a prova, ela tá com aquela roupa e com a bala na boca, entendeu? É a mesma coisa, tá ligado? Ela criou uma memória em cima daquilo, criou uma ritualística em cima daquilo e tá utilizando ela para ter um resultado no final. Ó, É, a manifestação da. Acho que a gente tá encaminhando aqui para falar da vontade. hum,
Então, para que serve o ritual? O ritual é para canalizar a vontade, para furar esse tecido grosso que a gente tem, que acha que é alguma coisa que nada mais é que um racionalzinho ali. Tem uma pergunta que ela fala assim: existe livre-arbítrio ou somos predestinados? E aí, Frater, o que você acha disso aí? Então, quando eu fui entrar no Islã, tem uma coisa que é chamada Gaddafi, se eu não me engano. Hum, Gaddafi. Meu árabe não é muito bom, mas é porque tem conceitos lá que funcionam muito, que é a vontade de Deus sobre todas as coisas. E aí começa a discutir. Se Deus define tudo, a gente tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Eu penso o seguinte, Rodrigo, que essa é uma pergunta teológica que, cara, uhum, os maiores pensadores da espiritualidade do mundo todo estão discutindo ela, então nem não pretendo ter uma resposta, mas o que eu entendo é que a gente todo dia tem a opção de fazer uma escolha, uhum, mas eu não escolho se eu tenho todo dia. hum, Eu não sei o que que vai acontecer. Eu não sei se eu estou predestinado. Por exemplo, Calvino, lá para os luteranos, ele começa com a questão da predestinação. Se você vai ser rico ou pobre, já estava escrito antes. Se você vai ir para o céu, se você vai ser o eleito para ir para o céu, para a Gena, está escrito antes. Cara, eu não sei se funciona assim, mas normalmente o que está por trás, que é o que eu quero trazer, quando esse tipo de questionamento, normalmente ele está por trás de uma barganha. Quem questiona muito o livre-arbítrio hum, é quem está falando assim, tá, se eu for bonzinho, então eu vou ganhar. uhum, uhum. Se eu me comportar, então eu estou usando meu livre-arbítrio para fazer o que Deus quer. Mas o que que Deus quer? Não sei o que que Deus quer, cara. Quem é? Ninguém sabe o que que Deus quer. É muito grande pra gente. Será que uma formiga sabe o que que o sol quer? Então, eu acredito no poder da escolha, que é o exercício da vontade. Essa é a premissa, por isso que somos livres pensadores. Cada um na sua via, tá todo mundo atrás de um trem. Agora, se ele existe totalmente, se a gente tem influência de energias, de seres invisíveis, se existe algum tipo de predestinação, a gente nunca vai ter consciência disso e aceita que dói menos. Legal. Eu acho que a ideia, né, de predestinação, ela é uma ideia de que existe uma agenda cósmica, né? De que existe algo que alguém definiu e a partir daí, né, todos os seres, os peões no tabuleiro seguem aquele curso, aquele rumo. É, e eu acho que o lugar onde nós todos vamos terminar é o mesmo. Então, essa predestinação, ela é óbvia. Eu acho que, né, como que essas trajetórias vão se dar, elas são um mero detalhe, né? E quem organiza um plano e, né, segue tudo nos mínimos detalhes, muitas vezes a- a- perde a oportunidade de ver a vida acontecer, ou muitas vezes não considera o movimento da vida, né? E se você segue um plano em mínimos detalhes, muitas vezes ele vai dar errado justamente por causa dos detalhes, né? Então eu fico pensando que ah, a gente tem uma espécie de livre-arbítrio até bastante amplo, é, e as pessoas falam muito sobre essa questão assim de ele não existe livre-arbítrio na matéria, mas existe livre-arbítrio no plano astral. E você tem uma agenda kármica para, né, cumprir, etc e tal. Na minha perspectiva, eu entendo assim, né? O Jota falou desse eixo tutelar, desse espírito que ele é o cara que organiza as coisas todas e que te tira ali do trabalho espiritual para falar se tu vai fazer uma faculdade agora, se vai fazer isso, aquilo, etc e tal. Na minha perspectiva, essa galera, né, que cuida da gente, que nos orienta, elas esperam a média.
Elas esperam, né, 60% de proficiência, saca? Elas não estão esperando que você dá 100%, elas não estão esperando que você vai fazer, né, o rolê todo, né? Não, isso aqui é o mínimo para a gente falar que essa incursão aqui deu certo, etc e tal. E que você tem a oportunidade de, conforme você vai, né, se refinando, você vai olhando para o resto daqueles outros 40% e ir, né, aprimorando. Então, eu acho que nós temos a capacidade de surpreender mesmo aqueles que a gente poderia chamar ou de divindades, ou que são semi-divindades, ou que são mestres e mentores e guias e etc e tal. E que, numa perspectiva um pouco mais reducionista, são partículas de Deus, né? Estão mais próximos do final da corrida do que a gente. Então eu fico pensando que sim, assim, esse livre-arbítrio ele pode né, existir tanto em sentidos positivos quanto em sentidos negativos. Tem uma coisa muito doida na astrologia tradicional e que, né, o meu amigo Kaique Girão, né, uma vez ele estava me elucidando sobre, que é o seguinte, ele virou e apontou para mim e falou assim, Rodrigo, tem uma promessa aqui no seu mapa, né, de uma realização profissional dessa forma, que ela só existe por ocasião do seu casamento. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, isso é uma coisa que só ia realizar na sua vida se você tivesse uma parceira fixa, e que você contraísse algum tipo de laço, e que você tivesse um cuidado emocional mútuo. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, não me pergunta isso. É como as coisas funcionam. Essa ativação na sua vida gera um tipo de energia que permite com que outros tipos de energia se manifestem de uma forma mais refinada. Falei, caralho, isso é muito doido, isso faz muito sentido. Ele falou assim: da mesma forma que existe isso com relacionamento, existe isso com outros aspectos da vida. Eu falei, cara, lógico, porque se a gente for pegar o exemplo de uma faculdade, de um currículo, de um curso, né, pra você fazer, sei lá, História da Religião 2, você precisa fazer a História da Religião 1 primeiro, né? A questão é que essa grade curricular nem sempre ela é explícita. Então, pra você conseguir se dedicar, né, à ascensão, primeiro você tem que não estar passando fome e não estar sofrendo, né, com insegurança física e emocional e mental, né? Então, tudo na vida são camadas que a gente abre. Às vezes a gente abre as portinhas certas, às vezes a gente fica devendo uma coisa e a gente precisa de criar coragem para depois dos 50 anos de idade falar assim, cara, vou estudar aquela parada que a galera estuda com 18, 19, 20 anos, vou voltar atrás para, né, cumprir esse currículo da vida. Então eu acho que a gente tem sim um certo livre-arbítrio. Eu acho que esse livre-arbítrio ele aumenta conforme a gente vai ganhando autonomia consciencial. Por outro lado, né, quanto mais consciência, né, e acesso à supraconsciência você tem, mais você vai cumprindo a obra deste amo. Eu gostei dessa metáfora, né? Mas você vai, esse mordomo substituto, ele vai se tornando um mordomo especialista para preparar a casa para o amo que vai vir a chegar. Então, você pode interpretar isso não como uma vontade do mordomo, mas como alguém que está executando um trabalho realmente de organização da casa e tal. Não sei, fez sentido a minha perspectiva? O que vocês acham disso aí? Total. E tem uma questão que você falando que ficou me vindo muito forte na cabeça, que é, dentro de uma visão monoteísta, vamos pegar e fazer uma análise com multiverso. Imagina que cada possibilidade de escolha que eu tenho agora como livre-arbítrio é uma linha de universo, tá? De possibilidade que está acontecendo. Se Deus é todas as coisas, ele é onisciente, ele não é onisciente num universo só, ele é onisciente em todos os universos. Perfeito. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Se ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, o livre-arbítrio tem muito mais a ver com a nossa experiência do que com as possibilidades, de fato. Porque se tá tudo acontecendo, cara, eu podia ter jogado o celular para cima aqui e não joguei. Mas em algum lugar isso aconteceu. Aham. Entendeu? É uma possibilidade, mesmo que seja no intangível. Então, achar que eu tenho livre-arbítrio no espiritual e não tenho no material, cara, não faz sentido. Sim. Legal. Não sei, fritei aqui, talvez. É, Legal. deu uma fritada, mas foi legal, foi legal. Mas esse Deus que você descreveu, ele não tem livre-arbítrio, se ele está presente em tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares. Não, porque ele é o próprio começo. Aí entra naquele conceito do alfa e do ômega. Se ele é tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, ele só é.
Não tem Aí jeito. isso aí entra na pira até num grupo de mão esquerda que tava essa pira da galera. Pô, então por que que houve a criação? Aí justamente por esse motivo. Porque senão Deus não saberia que ele era Deus. Uhum. Uhum. Cara, essa história de livre-arbítrio aí, Uhum. só pra dizer que eu não falei nada, que eu não falei nada, né, cara? A gente, vou falar como um bom quimbandeiro, cara. A gente tá sempre em busca de mais liberdade, entendeu? Mais liberdade. Então, é, uma parte da sua grande obra tem que ser a sua busca por mais e mais liberdade, tá? E isso não é só espiritual, tá? Uhum. Tem até gente aí dizendo que, e Kimbanda não tem caráter social, tá falando merda, Uhum. tá? É mais e mais liberdade, liberdade social, liberdade financeira, liberdade de crença. E isso aí vai projetando a níveis espirituais, entendeu? Não adianta muito eu pensar assim, o livre-arbítrio vai acontecer quando eu morrer e estiver no plano astral e eu vou estar fazendo cursinho para virar Exu, né? Uhum. Não é assim que funciona. Você tem que começar a exercer isso agora. E isso é difícil pra cacete, cara. Porque você tem que ficar de olho em várias paradas que te amarram e que você tem que se livrar. E existem as amarras que você tem que te tornaram mais livres, mais livre. Por exemplo, o que você citou aí da astrologia tradicional, o casamento, tá? É uma amarra? É. Toda aquela gama de pessoas que você podia se relacionar acabou, agora só tem uma. Ixi. Porém, isso que foi uma escolha sua abriu uma outra gama de possibilidades que você jamais teria se você continuasse solteiro ou se você tivesse relacionado com outra pessoa. Vamos supor, casei com outra pessoa por causa de dinheiro, tá ligado? Então, são, de novo, entramos no objetivo comum das duas mãos, a elevação da consciência. Tá? Você ter a noção do seu, é, da sua capacidade de escolha e do que você vai escolher e buscar cada vez mais liberdade. Não adianta você pensar assim, desculpa aí, eu perguntou se eu estivesse sendo meio grosseiro, mas não adianta você pensar se existe ou não livre-arbítrio se você não está consciente das suas escolhas. Por exemplo, Uhum. nós sabemos que tem restaurantes que pintam tudo de vermelho para você querer sair de lá logo, só sentar, comer e ir embora. Aham. Entendeu? Eu que sou daltônico, nunca funcionou comigo. Então, não. Maldito, então. Tipo assim, foi até legal porque eu percebo que funciona nos meus filhos, cara. Sei. Que Entendeu? doido. Eles não são daltônicos e eles têm uma pressa maior do que a minha para sair. Aí eu de sacanagem, não, não, fica aí, pô. Entendeu? Mas, tipo, você terá livre-arbítrio à medida que você for mais consciente das suas escolhas. Legal. Aí você terá livre-arbítrio, tá? Nós, não adianta eu ser hipócrita e falar que um escravo tinha livre-arbítrio. Não tinha, Uhum. tá ligado? Uhum. Ele estava numa outra situação. Legal. Então, quanto maior for a sua consciência e sua busca por liberdade, seja ela qual for, maior será o seu livre-arbítrio. Legal. Entendeu? Legal. Isso é o que o eu quimbandeiro, aí o mordomo do momento, tá falando. Cara, busque mais e mais liberdade, tá? Tipo assim, e para isso você vai ter que fazer escolhas difíceis na sua vida, tá? Mas você vai ter que buscar mais e mais liberdade para você realmente ter o livre-arbítrio, ter a opção de escolher, a capacidade de escolha. Nós temos gente no Brasil que não escolhe o que come, porque nem tem o que comer, entendeu? Então, essa pessoa, ela tem menos liberdade que outra, né? Por questões sociais. Então,
buscar liberdade. E aí entra o ponto dos, do outro nível do Kimbanda, que é oferecer possibilidade de liberdade a outras pessoas, seja através da magia, ou através da caridade, ou através de um safanão, tá ligado? Oferecer essa liberdade a outras pessoas é justamente espalhar isso aí. Pô, todos, ou o máximo de pessoas possíveis, ou pelo menos aqueles que eu consigo abraçar, terão livre-arbítrio. Esses aqui vão ter liberdade, esses aqui vão ter capacidade de escolha, Cara, que legal. Sim, entendeu? sim. E eu acho também é o seguinte, né? Quando você tem, né, consciência das suas ações, né? E lógico que a gente está falando assim, um básico, né? Porque consciência absoluta também é algo, não vou dizer que é utópico, mas é algo que leva um tempo para se adquirir. Mas sempre que você tem consciência das suas ações, né, e você tem assim duas opções de como agir e não sabe como agir, né, uma das coisas que pode ser feita é solicitar essa sabedoria interna, né, solicitar né, essa voz da alma, e buscar essa elucidação internamente. Muitas vezes, né, são duas situações que a única coisa que elas vão impactar de diferente é a sua experiência individual. Então, às vezes, isso não vai impactar na vida das outras pessoas, mas vai impactar na forma como você se sente, né? Outras vezes, tem outros elementos em jogo. Mas o ponto é, eu acredito, né, que de duas situações, uma é preferível à outra, né? E que solicitando essa sabedoria, a gente consegue muitas vezes tomar decisões que elas são suprarracionais, né? Que de alguma forma elas transcendem essa lógica argumentativa. Né, e elas vão nos conduzir para um outro estado, né, de consciência. Então não é algo que ele não é uma decisão que ela é tomada com base nas nossas referências do aqui e do agora, né? É uma forma de você exercer um tipo de liberdade diferente da comum, e arcar com as consequências disso, lógico. Mas eu entendo que isso faz parte de você começar a operar a sua consciência em termos mais elevados, assim, né? Faz sentido isso? Total. Cara, faz. Inclusive, escolher as consequências que você quer arcar ou É, não, né? é, Entramos de novo no controle do espaço-tempo ali. é. Mas, não, sério, cara. Mas a gente já faz isso, que é muito doido, a gente já faz isso instintivamente. Há muito tempo, a nível bem menor, entendeu? Mais ou menos, ou isso eu vou fazer, porque se der algum problema, eu resolvo. Ah, não, isso eu não vou fazer, que se der um problema, eu tô ferrado. A gente já faz isso, às vezes Esse arquivo é instintivamente. escolher, né? Cara, é muito doido, e isso até é um exercício para quem estiver ouvindo a gente. Sempre que você tiver em dúvida de fazer alguma coisa, se imagine fazendo aquilo e preste atenção em como o seu corpo reage. Uhum, Entendeu? Parece que o nosso corpo é mais esperto que a gente, cara. Às vezes, tipo assim, você se coloca naquela situação assim, mas visualiza vividamente o máximo que você puder. Aí, de repente, tu tá meio tremendo, assim, tá com medo, ou dá uma dor de barriga, ou tá dor de cabeça. Tipo assim, o teu corpo sabe, cara. Ele vai olhar e falar pra tu assim, cara, ó, lembra que lá, o primeiro nível, o corpo físico, o teu corpo vai falar assim, cara, vai não que vai dar ruim pra tu. Que é uma resposta não sobrenatural quando, por exemplo, eu entrei num lugar, putz, me senti destruído, entrei num lugar, me senti destruído. É teu corpo falando, sai daqui, filhão, uhum. sai daqui. Tá? Ou quando você entra num lugar e você se sente bem, se sente aquele coraçãozinho quente e tal, é seu corpo falando, cara, relaxa, você tá entre amigos, para. É que nós nos acostumamos a fazer umas narrativas muito loucas na nossa cabeça, se enganando, e deixamos de interpretar isso, que é uma intuição física básica nossa. Todo mundo tem isso aí. É igual o bebezinho, cara, bebezinho é muito Vem de louco. fábrica, né? Cara, bebê é muito doido. Aqui o bebezinho é o seguinte, ele tá no teu colo. Aí, de repente, uma pessoa, deixa eu segurar ele. Aí tu, não, claro que pode, cara. Quando chega perto, parece que a pessoa tá com espinho no corpo, tá ligado? O bebê faz um escândalo, aí volta pro teu colo e fica calmo. Entendeu? Aham. Já vem de fábrica isso aí, só que a gente se desacostumou. Cara, antes de encerrar, tipo assim,
como bom causador de problema, e se esse lance aqui, tipo assim, eu tenho certeza que esse choque de egrégora ele vai durar, Sim. em algum momento eu serei cancelado, mas, cara, eu quero saber de vocês uma coisa, velho, Sim. tá? Mano, meus irmãozinhos, eu tenho lido muita coisa de mão esquerda, muita coisa de mão direita. Eu tô há anos esse rolê de mão esquerda, já tive em buracos que vocês não imaginam. Hum, hum, É, cara, eu tenho percebido que essa divisão, ela é ela se tornou uma, uma ilusão, somente uma forma de dividir os magistas. uhum. Ela se tornou isso. Ela se tornou uma forma da galera, tipo assim, mas você é um servo do Arconte, entendeu? Cara, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, tá? Servo do Demiurgo. Então, cara, Pode crer. é, tipo, eu quero saber a opinião de vocês, sincero. Eu não vou deixar de ter o paradigma de mão esquerda na minha vida, Sim, mas eu também não quero deixar de ter a possibilidade de ver outra coisa, sim. outro caminho, assim, nem que seja só para ver e realmente falar assim, ó, que legal, e nunca mais ver. Uhum. E, cara, isso é do meu Exu, Ah, tá? O Exu Lúcifer, ele tem um lance de, tipo assim, cara, se você se concentra num lado só, você tá perdendo metade da festa. que legal. Você tem que ir, porque segundo ele, o caminho mágico é individual, assim. Ele sempre insistiu muito nisso. Tipo assim, cara, para uns é catolicismo místico. Para outros, vamos, o Pelicano tá aí, é o sufismo. Para outros, é uma mistura tal, MMA ali de mystical martial arts, tá ligado? Uma parada. Então, para cada um é uma coisa, né? Eu já conversando com o Rodrigo, eu já falei de coisas que eu fiz que, tipo assim, não são uma esquerda, cara, tá ligado? Trabalho com anjo e etc, assim, e que foram muito importantes para mim e que foram um conselho de Exu, tá ligado? Exu virou e falou para mim assim, "Ô, cara, faz, porque tal." Vocês também acham isso, cara, que essa divisão e esse fanatismo tá só atrapalhando o meio esotérico, o meio místico? Vocês também têm essa sensação de chegar quase a dar raiva, assim, cara, para, velho, você tá batendo um no outro, mas estão batendo na gente, cara. Então, pô, Sim. não é pra ter uma guerra interna. Uhum. Uhum. Vocês têm essa impressão também? Eu tenho a impressão de que não são termos que eles são tão usuais, né, na comunidade, assim. As pessoas falam, né, caminho de mão esquerda, etc e tal, mas eu acho que hoje o ocultismo ele é muito mais permeado de, né, adeptos da mão esquerda, por serem pessoas que trabalham com egrégoras associadas tradicionalmente a isso, do que alguém que faz um trabalho de mão direita de fato, tal como é concebido no imaginário do ocultista do século XIX e XX, né? São pouquíssimas as pessoas que você olha e você fala assim, cara, esse cara faz um trabalho de mão direita, que você pode classificar com essas palavras, saca? E mesmo a galera que é mão direita, muitas poucas vezes se chamam, se denominam como mão direita, né? Normalmente são ditos cristitas, né, servos do demiurgo, né, retrógrados, atrasados, conservadores ou magistas tradicionalistas que muitas vezes são tão preconceituosos quanto e que né, desfazem do trabalho dos demais por não estarem associados com, sei lá, as fontes clássicas ou por não estarem de alguma forma de acordo com os parâmetros deles, né? Então, não sei se são termos usuais. Agora, esse preconceito ele existe em todos os meios o tempo todo como uma forma de justificar um ponto de vista e, né, de alguma forma, ah, sei lá, autentificar, né, posicionamentos diversos, né? Eu, particularmente, tenho o meu preconceito, né? Eu defino as pessoas entre pessoas que estão dentro de um caminho iniciático e que não estão, né? É lógico que isso é um puta juízo de valor meu, né? É a minha ótica do que é caminho iniciático. Para a pessoa, pode ser um caminho extremamente autêntico e saudável que está operando maravilhas dentro da experiência de vida dela e a espiritualidade dela está servindo muito bem. Então é só o Rodrigo cagando regra na cabeça dele, né? Do que a pessoa faz ou não. Mas, né? Eu não chego
né, a prejudicar a pessoa, né, ou falar mal e etc e tal, né, são formas de classificação no mundo que aprisionam a mim mesmo, né? Se eu não tivesse esse julgamento, talvez eu teria ainda mais espontaneidade no trato e no lidar com as outras pessoas. Mas acho que né, o julgamento é uma parada que ela é comum de todos os seres, infelizmente, né? Cessar de julgar é iluminar-se, né? Até porque o julgamento, ele é uma das oitavas da discriminação, e é a discriminação que te permite, né, opinar e optar e escolher. Então, só se exerce vontade, só se exerce livre-arbítrio a partir da discriminação, e a discriminação é o julgamento, e o julgamento é a forma como a gente se relaciona com o outro, né? Mas, dito isso, né, eu tenho esse preconceito de, né, quem está num caminho de elucidação de si e quem está só brincando de magia, né? É, e não tem problema brincar de magia, né? O que tem problema é a gente não conseguir enxergar esses níveis de consciência que eles são objetivos, eles não são uma mera fragmentação da realidade. Então, quando o Frater Pelicano ele começa, né, a descrever ali o quarto caminho, né, e a forma como a gente vai botando ordem na casa, etc e tal, dizer que quem tá brincando com Goécia, né, e fazendo um trabalho com Grimório, né, de uma forma lúcida ou irresponsável é a mesma coisa que alguém que está fazendo, sei lá, um mesmo trabalho com Goécia, mas num trabalho de elaboração de si, botando ordem nas próprias sombras. Tem uma discrepância muito grande, né? Eu acho, né? E aí eu acho que não é pra gente, né, de alguma forma, não é de alguma forma a gente diminuir, né, essas pessoas que estão no começo de um caminho e que estão de alguma forma experimentando, mas talvez seja fazer um trabalho de convidar essas pessoas para pensar possibilidades que às vezes ainda não aventaram na cabeça dela, porque aquilo não está disponível dentro dos grimórios que ela lê, não está disponível dentro dos círculos de estudo que elas fazem parte, etc e tal. Então, respondendo a pergunta, eu acho que a gente tem sim muita gente ostracizando uns aos outros e se isolando do meio, né? E poucas pessoas tentando de alguma forma propor diálogos, né, de multitradições, tentar encontrar esses sinônimos, assim. O que você acha, Frater? Eu acho que tem muita gente que ganha dinheiro com right hand path, left hand path. Sim, sim, sim. Chegamos no ponto. Eu penso assim, ó, houve um tempo no ocultismo que o esquerdo, a mão esquerda era o mal. Uhum, Eles se referiam à mão esquerda como um caminho muito ligado à missa satânica, sacrifício de criança, enfim, coisas que ainda vinham ali daquele período pós-Idade Média, né? Agora, para mim, eu explico assim: para você ter esquerda e direita, você tem que ter primeiro uma linha horizontal. Só que para você definir esquerda e direita, você tem uma linha vertical que tem que partir no meio. Então, você tem esquerda e direita como referências frente a um caminho de para cima e para baixo, que uhum, vai de encontro ao que você está falando. uhum, No hermetismo, a ideia de Deus, ele é o pai ou o bem. Porque ele é o que tudo dá e nada pede em troca, porque é a unidade, é o que está sempre sustentando a própria realidade. Então, esquerda e direita hoje, ela tem a ver com métodos. A gente acabou de chegar aqui, cara. Eu acho que quem assistiu isso aqui vai perceber que a gente está falando da mesma coisa o tempo todo, subconsciência. uhum. Métodos e caminhos diferentes para a mesma coisa. Agora, se você está regredindo, você está indo para baixo, está trabalhando num processo involutivo da humanidade. Cara, você pode fazer isso numa linha cristã, numa linha satânica, numa linha. Cara, não importa. Para baixo é a Kundalini. Como é que é o nome da Kunda quando desce? Eu nunca lembro. Tem a Kunda. Pô, somos dois que nunca lembramos. Pô, Eu também não é, sei. Ah, tá. Tem um nome. É difícil de achar. Não é um. Mas tem a Kundalini, que é a que sobe, e tem a Kunda, que é a cauda de Satã. Aham. Que o Samuel Aun-Weor fala isso, né? A cauda de Isso, Satã. é dele. Isso, é ele mesmo. Ele mesmo. Tem um Aham. nomezinho, mas é uma terminologia muito legal. Então, assim, esquerda e direita, cara, tá muito mais na cabeça de quem tá ganhando dinheiro com isso ou quem ainda não tem maturidade para conseguir dialogar com o diferente.
e fica criando essas caixinhas, querendo sacanear o outro. Por isso que tem alguns projetos na internet, cara, que eu tô desapontado, que é só Hum, meme, sacaneando. Cara, pra ganhar em cima de putaria, de sacanagem, cara, é muito fácil. Aí você mostra que a pessoa ela não tá mais no caminho. é, Virou glamour. glamour, é isso, é Mas isso. enfim, concordo demais com o que o Jota falou, assim, acho que é e com o que você trouxe que não tem muito como separar mais. Eu acho que esse programa que estreamos hoje aqui, Choque de Egrégoras, né? Foi muito menos um choque e muito mais um passeio por posicionamentos diversos. É muito legal porque dá pra ver isso muito na fala do Jota, quando ele fala assim: nossa, dentro dessa perspectiva é assim, dentro dessa perspectiva é assim, né? O Frater Pelicano também, ó, no quarto carinho, que, né, tem um pouco de sufismo e tal. Eu falo, olha, né, se pensar pelo catolicismo, a gente pensar pela grande fraternidade branca e tal. É, então, esse choque de egrégoras, ele vai, né, buscar isso que vocês trouxeram logo no início do nosso papo, né, de sinônimos, né, de o que né, o ponto de convergência, o ponto em comum, né. Eu espero que vocês, queridos ouvintes, espectadores, tenham gostado, né, desse primeiro papo de discussão. A gente já sabia que ia ser assim, que a gente ia lançar uma, duas, três perguntas e ia ser discussão infinita, até porque a gente fez algumas reuniões prévias a essa aqui, e foi isso, assim, o assunto fluiu tão fácil que eu falei assim, cara, se a gente estivesse gravando isso aqui, a gente já tava tendo um conteúdo muito foda, né? Então, a gente ainda não sabe exatamente periodicidade, se vai ser uma vez a cada 6 meses, se vai ser uma vez a cada ano e tudo, né? Eu sei que ainda tem muitas perguntas por aqui, né? A gente pode ter muitas outras perguntas e a gente vai dar espaço aí para as pessoas opinarem, escutar os feedbacks e adaptar o formato para futuras edições. Então, eu quero agradecer, né, primeiro o Frater Pelicano. Cara, onde que o pessoal pode te encontrar se quiser trocar ideia e tudo? Como é que é isso aí? Tô no canal principal no Instagram, chama Livros de Ocultismo. Tem o canal do YouTube que eu tô vagarosamente tô começando a nutrir lá, Legal. né? E aí dentro do canal do Instagram você acha todos os links, né, que estão ligados aí. Tem o canal do Telegram, o próprio canal do Instagram, tem a minha plataforma de estudos também, que é a Seção 133. Enfim, então ali é o hub para conectar, né, para quem quiser. E eu respondo todo mundo, gente. Posso demorar às vezes um pouquinho, mas todo mundo que mandar mensagem, 100% de resposta. Maravilhoso. E aí, Jota, obrigado pela participação também. Como que o pessoal te encontra? Por enquanto, ainda é no meu Instagram pessoal, no J Maximiliano, mas tá saindo do forno aí o, um perfil só para assuntos macumbísticos, macumbeiros e etc., onde eu vou, além de postar umas fotos bonitas, eu vou também colocar tentar tirar um pouco de dúvida do pessoal, responder algumas perguntas, entendeu? Vai ser o tata.incosse, que é o meu nome, em parte do meu nome de iniciado em Kimbanda, e a minha ideia com esse perfil é justamente, não é agendar trabalho, nada disso, não, é justamente divulgar o trabalho da minha linha de Kimbanda, também do caminho draconiano, e responder dúvidas, entendeu? Do pessoal aí, porque tem muita gente boa, com dúvida boa, e que tá só precisando que a gente aponte assim, ó, é pra lá. E a Sim, pessoa vai sozinha, entendeu? Ela legal. já tá bem, ela só tá precisando que a gente aponte o caminho. E as dúvidas que forem muito, muito boas, você anota e traz pra cá, que Ah, eu vou nas avisar a próximas pessoa. edições. Vou falar assim, ó, vai ficar essa aí, eu vou responder em outra situação. Que legal, que legal. Bom, eu sou o Rodrigo Vignoli, vocês me encontram no @rfvignoli, perfil pessoal e espiritual tudo junto, comigo tudo integrado, mas é isso, eu agradeço, né, a todo mundo que, né, ouviu até aqui e participou. Eu acho que é um formato que é bastante promissor, né, tô muito feliz, sabia que esse papo ia ser muito gostoso, a gente nem viu o tempo passar, então é isso e é aquilo. Anotem seus resultados. Sensacional!